Olá, concurseiros e concurseiras. Meu nome é Dimas Toledo, sou professor de Direito, advogado. Estou aqui mais uma vez nesse projeto Macau Solidário, importante iniciativa do professor Vitor, no módulo de Direito Administrativo, oitava aula, né? Então pedimos para vocês compartilharem nossas plataformas diversas plataformas com seus conhecidos, para que eles tenham acesso a essa preparação gratuita proporcionada essa iniciativa do professor Vitor. Lembrando que a dinâmica da aula não tem ditado, né? Não vai ser possível vocês anotarem, né? Acompanhem o conteúdo, mas vocês podem fazer uso como é uma aula gravada, né? Pausar a aula e retornar para facilitar a assimilação de vocês, tá bom, meus queridos? E, evidente, dependendo do horário que você tiver tendo acesso à aula, tendo em vista ser uma aula gravada, também facilita essa sua preparação, tá? Então, apresentações realizadas, né, devidamente realizadas, vamos aqui direto ao nosso material, né? Oitava aula de Direito Administrativo, como nós falamos, já para aqueles que não conheciam, né, porque são aulas gravadas separadamente, fiz as apresentações devidas, oitava aula, né? Esse é o professor Vitor, essa é uma das plataformas do nosso curso. Então, pedimos que vocês compartilhem, né? Direito Administrativo, módulo de Direito Administrativo. Então, essa oitava aula, meus queridos, minhas queridas, trata-se de uma aula de ética, né? Uma aula deontológica, comportamental do servidor público, né? No decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal, servidor público civil, né? Servidor público civil federal, né? Esse decreto veio para complementar a lei que é o Regulamento dos Servidores Públicos da União 8.112 de 90, né? Então ela veio para regulamentar, para detalhar, para aprofundar essa regulamentação, que é o Código de Ética dos Servidores Públicos em nível federal, né? Vamos lá. Então, ela é dividida, meus queridos, em 9 itens, né? Que a gente poderia chamar costumeiramente de incisos, né? Que tem uma divisão, essa norma infralegal, né? Que esse código de ética é uma norma infralegal, né? Veio para regulamentar a lei. Então, ela é dividida de uma forma um pouquinho diferente das leis, mas a gente pode chamar de itens ou incisos. São 19, né? Dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo é dividido entre regras deontológicas, né? Regras de comportamento do servidor público. Deveres, né, dos principais deveres do servidor público em nível federal, e das vedações, são proibições, né, que é a seção 3. Então, vamos a cada uma delas. Antes, vamos ver também aqui o conteúdo, né, a menção do conteúdo do segundo capítulo, só para o título introdutório, né, e a comissão de ética, que é a que faz o julgamento de algumas infrações, né, das infrações aqui, que nós vamos ver com detalhes, que são aplicadas algumas delas nessa comissão de ética, outras no nível da lei 8.112 de 90, né? Então, antes disso, pessoal, eu trago um conceito de direito disciplinar, né? Que o Código de Ética, ele trata desses deveres, das proibições, né? Então, está no âmbito do direito disciplinar, administrativo disciplinar, que faz esse julgamento, que regulamenta o comportamento, a atuação dos servidores públicos, né? Então, conforme o professor Egberto Maia Luz, o direito administrativo disciplinar é o ramo do direito administrativo destinado a apurar, decidir e regular, por todos os aspectos pertinentes, as relações que o Estado mantém com seus servidores, visando ao respeito das leis e das normas que regulam as atividades funcionais. Então, pessoal, o direito administrativo é o direito disciplinar, né? Direito administrativo disciplinar é o ramo do direito administrativo que regulamenta, que apura e que decide em relação a violações, né? De deveres, a faltas, etc., né? Ele que vai regular a atuação dos servidores públicos em nível federal, esse código que nós estamos analisando, tá?
Eu trouxe, pessoal, esse conceito, mas a maioria das provas, né, dos concursos que nós preparamos aqui, são concursos de segundo grau, concursos mais da área técnica, eles não vão cobrar o conceito para vocês desta forma aqui. Eu trouxe só de forma complementar, né? Só para abrir um pouco a sua mente, tá bom? Porque as questões referentes ao código que nós estamos estudando, né, esse decreto, que é uma norma infralegal, como nós já falamos, elas são bem texto de lei, tá? Não vai cair esse conceito, essa conceitualização que eu trouxe. Aqui é mais complementar mesmo. E antes da gente entrar mesmo no texto do decreto, é importante, eu vou trazer novamente, isso aqui foi objeto de outras aulas nossas, mas a gente vai ter em mente por quê? Porque o decreto, e assim como a lei que regulamenta que é o regime jurídico dos servidores públicos em nível federal, seja a lei, seja o decreto, eles existem para aprofundar, para esmiuçar e para respeitar os princípios da administração pública que estão no artigo 37 da Constituição Federal, né, que a gente já sabe que é o LIMP, né? LIMP, que é a chavinha de memorização ou chave mnemônica. Então a gente vai lembrar aqui, escrever LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu trago para vocês esse artigo, o caput do artigo, que traz esses princípios, que vocês vão perceber que o código ele esmiuça, né? Ele aprofunda, ele detalha o comportamento do servidor público, sempre respeitando o LIMP, sempre respeitando os princípios administrativos previstos aí pela Constituição e os outros também, né, previstos na Lei 8.112 de 90. Então, aqui só uma leitura aqui para reforçar, para a gente ter em mente, enquanto a gente estuda, né, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O eficiência, a gente já sabe, né, que teve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 19, né, que trouxe o gerencialismo, né, então trouxe essa determinação de que o poder público, a administração pública tenha eficiência, né, atue com menor gastos possível, menor tempo possível, que é basicamente essa ideia da eficiência, né, que veio posteriormente com essa emenda. Então vamos lá, né? Artigo 2º. O artigo 1º fala que o próprio código, né, o decreto vem estabelecer o código, por isso que eu não trouxe o artigo 1º, tá? O decreto que a gente está estudando vem estabelecer o código, então ele é mais evidente, aquele artigo não demanda muito atenção. Então, artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Muito bem, então o artigo 2º já determina aí a implementação da comissão de ética, bem como, né, o próprio respeito, já a própria vigência, né, já passa a valer o código de ética, né? Então já fala da sua própria vigência, né, e bem como dá esse prazo de 60 dias, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá, parágrafo único. A constituição da comissão de ética, comissão da Constituição de Ética, será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Então, claro, aqui está determinando que seja comunicado a um órgão superior para fiscalizar essa implementação, né? Em cada órgão, em cada empresa, em cada ente, né? Perdão, ente não, mas em cada empresa, nas empresas públicas, nas autarquias, etc., e também nos órgãos que vão passar a respeitar o código. Então, a implementação, né, a formação da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, que evidentemente, a Presidência da República, como nós sabemos, né,
é o órgão máximo do Executivo Federal, né? Então, ele que vai fazer esse controle aí, né? E, claro, a secretaria que faz, às vezes, pela Presidência da República. Então, vamos lá, pessoal. Ó, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Como a gente acabou de falar, o chefe do Poder Executivo Federal, evidentemente, é o presidente. Chefe do Poder Executivo Estadual, o governador. Chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, né? Provavelmente a maioria de vocês já sabem disso, mas aqui só recapitulando. Então, o capítulo 1º aqui do Código, das regras deontológicas, né? Regras de comportamento, vamos a elas. Então, vamos lá, pessoal, força aqui, porque realmente o estudo do Código, ele demanda mesmo uma atenção, um estudo, leitura mesmo, não tem como resumir isso aqui, a gente tem que dar uma lida, eu vou, claro, fazer alguns comentários com vocês, mas não dispense o estudo do concurseiro e da concurseira individual, posterior, lendo, né? Uma, duas vezes aqui para fixar e não ser pego de surpresa, mas claro que uma boa parte do texto aqui é um pouco carregado, mas algumas vezes é redundante e muitas coisas é evidente, né? Que a gente já esperava, já sabia, independente de não ter ingressado ainda. A maioria de vocês estão estudando para ingressar, outros estão para mudar de concurso, né? De carreira. Mas aqui é um pouco auto-evidente, porém um pouco carregadinho, vamos lá, né? Então, aqui das regras deontológicas, ó, a dignidade, o decoro, o zelo e a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Ó, atenção, fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionadas à preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Veja só o que está falando esse artigo aqui, pessoal. Que toda a dignidade, né, o decoro, o zelo, todo esse cuidado, além disso, a eficiência e a consciência dos princípios morais. E aqui, princípios morais também, não só morais de moralidade administrativa, mas também comportamental, né? É evidente que no serviço público também devem respeitar a moral e bons costumes, vamos dizer assim, né? Que joga mais para essa questão cultural, né? Não para moralidade no sentido de probidade só, ambos complementarmente aqui. Então, perceba que no exercício do cargo ou fora dele. Então, o Código claramente determina que o servidor público, a servidora pública, devem manter o mesmo decoro, o mesmo zelo fora da função. Tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, refletirá a vocação do próprio Estado, né? Então, eles são servidores, funcionários públicos ou mesmo particulares em colaboração, eles estarão ali representando o Estado. Então, esse artigo está, nesse sentido, determinando, seja dentro da função ou fora dela, manter esse comportamento probo, ético e eficiente. Tá? Evidentemente que preserva a honra e a tradição dos serviços públicos. 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Reafirmando, né, pessoal? Reafirmando aqui, aqui já é redundante um pouco. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Olha só, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras do artigo 37, que a gente acabou de ver, e do seu parágrafo 4º, né, que trata da improbidade, né, que é a Lei 8.429 de 92 especifica, né? Então, pessoal, olha só, aqui, né, foi bem detalhado esse inciso, falando que não só o legal e o ilegal, justo e injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente o honesto e o desonesto. Então, pessoal, isso aqui tem implicações, né, levado a sério mesmo esse inciso, em algumas situações relacionadas principalmente a verbas públicas, né? Então, a gente tem visto aí no Brasil, não vou entrar em questões mais delicadas, mas, por exemplo, algumas situações onde funcionários públicos, né, agentes públicos têm direito a determinadas benefícios, porém, pessoal, determinados benefícios que são
concedidos a algumas carreiras, eles são condicionados a algumas situações. Então, a gente percebe que tem alguns casos que não se enquadram exatamente e a gente percebe que alguns elementos, algumas pessoas que dessas carreiras, mesmo assim, percebem certos benefícios que não estão devidamente enquadrados em certas situações. Isso certamente é desonesto, né? Então, em nível geral, o que está querendo dizer esse artigo aqui, esse inciso? Que em algumas situações a justiça, né, o honesto, o correto, ele pode estar em confronto com a lei, né? Então não basta só observar a lei, tem que observar a lei e também o oportuno, o conveniente, o justo, o honesto, né? Então veja que o código aqui ele é bem rigoroso e situações aí notórias que ocorreram no Brasil, em nível federal, se for observado o código, né, devidamente, determinadas figuras deveriam ser no mínimo, né, apuradas suas condutas. Mas aqui é uma aula mais teórica, você precisa acertar a questão e a gente não vai esmiuçar certas situações, tá? Evidentemente, por exemplo, citando uma outra situação, ainda que não seja função de um funcionário por socorrer uma pessoa que está passando mal na repartição, é honesto, é justo, né? É oportuno deixar de realizar a sua função para socorrer uma pessoa, uma senhora, uma pessoa que passou mal, né, que está mesmo socorrer no sentido de, né, parar o que está fazendo, ver se a pessoa precisa de alguma ajuda, chamar as autoridades, né, chamar a emergência. É evidente que se não for um profissional da saúde, ele não vai tomar os primeiros socorros, né, mas vai parar o trabalho, que se a gente fosse rigoroso, muito rigoroso, o funcionário público ele deveria estar fazendo o trabalho dele ao invés de se distrair com situações que ele próprio não poderia resolver, né? Mas aí é o justo, é o correto, socorrer uma pessoa e espera um pouquinho o trabalho ali, ele retorna para sua função, né? Um exemplo que nós demos aqui. 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Já comento. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, pessoal, aqui ele já está também falando um pouco daquela questão, né? Não é só o bem e o mal, mas o servidor público, como ele faz às vezes, ele que, perdão, personifica, né, o Estado, então o Estado ele existe para o bem comum, né? Não é simplesmente para fazer o bem num sentido abstrato, né? Então, sempre visando isso, né? A moralidade administrativa, né? O cuidado com as verbas públicas, visando aí a atividade fim do Estado, que é o bem comum, né? O bem da comunidade. Esse é sempre o Estado tem que ter em mente isso, e o servidor público, a sua moralidade não se atém apenas à questão do certo ou errado, mas também tem que acrescentar a questão do que uma visão de que o Estado está ali fazendo às vezes ali através sendo custeado pelo imposto, né, pelo verbas públicas e deve pensar também numa questão não só do bem ou mal no sentido abstrato, mas do que é melhor para a sociedade, do que é o melhor para aquelas verbas, tá? 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, o que está falando aqui, pessoal? Que a remuneração do servidor público tem relação com o que eu acabei de falar, né? Como é custeado por verbas públicas, né? Que o próprio servidor também vai pagar imposto, né? E vai custear o Estado também, assim como todos os cidadãos. A gente tem que pensar nisso, né? Que as verbas públicas, que aquele valor ali é pago por toda a sociedade, não é um valor vindo da iniciativa privada apenas, né? Por exemplo, um investimento de uma pessoa numa estrutura, não. Isso é um valor que vem de toda a sociedade e a moralidade administrativa no sentido de probidade, de transparência, né, de responsabilidade com o valor, com esses valores deve integrar o direito também
de forma indissociável na sua finalidade, né? Que deve sempre o Estado respeitar a lei, agir de acordo com a lei e, além disso, com essa eficiência, com essa moralidade pública, tá? Moralidade no sentido de probidade, no sentido do cuidado com o dinheiro, transparência. 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante dessa sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, o que está dizendo aqui, né, meus queridos e minhas queridas? Que o servidor público, ele, o seu trabalho, o desenvolvimento, uma boa prestação do que ele está fazendo, ele deve ser entendido como o seu bem-estar, porque ele está contribuindo com a sociedade, né? Ele, como cidadão também, ele faz parte dessa sociedade e ele está contribuindo para atender a todos. E esse é o seu maior patrimônio, a sua maior conquista é saber que ele está contribuindo, que ele está lá atuando pela administração pública para melhorar a sociedade, para atender as pessoas, né? Então, nesse sentido aqui, esse inciso aqui é bem a essência do trabalho, da função do funcionário público, né? 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular do servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida profissional. Então, está falando que ele tem que ser profissional, técnico, tem que ser focado ali, né? Tem que ter uma dedicação na função que ele está exercendo, e isso, esses fatos e atos de sua conduta no dia a dia também vai acrescentar no seu conceito, né? Então, está falando que a atitude, seja profissionalmente, seja no dia a dia, vai aumentar o respeito, né? A credibilidade do funcionário público. 7. Salvo casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputando a quem a negar. Então, o que está falando aqui, pessoal, é que, exceto algumas situações, como risco à segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado de administração e da administração a serem preservados, né, e declarados anteriormente, a publicidade ela vai ser um ato que constitui, né, também, a publicidade ela também vai ser considerada para eficiência e a moralidade, e caso seja negado isso, né, trata-se de omissão ética ao bem comum. Então, como a gente falou lá no LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, falando da publicidade aqui, a gente, como nós falamos, o código ele vai esmiuçar, né? Vai aqui aprofundar essa questão dos princípios, no caso a publicidade, então especificando um pouco mais, falando que ela ainda constitui um requisito da eficiência e da moralidade, né? Relacionou os 3 princípios aí. 8. Toda pessoa tem direito à verdade, relacionado com a publicidade. Então, todo cidadão, toda pessoa tem o direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrarie os interesses da própria pessoa interessada ou da administração. Nenhum Estado pode crescer ou estabelecer-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Então, aqui, bem principiológico, né? Falando aqui bem de forma para inspirar a função, né, do servidor, que ele tem que zelar pela verdade e tratar os cidadãos e os seus colegas com a verdade, né? Não podendo omiti-la, né? Escondê-la ou fraudá-la, né? Alterá-la, ainda que seja contra o interesse da administração, porque, como fala aqui, seja em relação a erro, opressão ou mentira, isso aniquila a dignidade de uma nação, né? Então, esse artigo aqui está sendo bem profundo, né?
falando aí que a verdade sempre deve ser respeitada e buscada no serviço público também. 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe um dano moral. Veja só o que o decreto está falando, né? Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando ou por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e esforços para construí-los, né? Porque o bem do Estado, os valores do Estado são valores de todos, né? Então, a cortesia, a boa vontade e o cuidado dedicados no serviço público, né? Ele é uma disciplina, tem que ser sempre exercido, tem que ser buscado, né? E pode causar dano moral, né? Certamente causa dano moral, na verdade, né? O próprio decreto está falando, quando uma pessoa é maltratada, uma pessoa que paga o tributo, né? Independente se é um tributo direto ou indireto, o cidadão tem direito de ser bem atendido e o decreto está falando isso claramente, tá bom? Beleza? E então está falando aqui da urbanidade, da cortesia e também do zelo pelas coisas do Estado, nesse item aqui. Deixar o servidor público. Deixar o servidor público, qualquer pessoa espera de solução que compete ao seu setor em que exerça funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, veja só que está sendo bem enfático falando, né? Que deixar de exercer sua função, gerar longas filas, ou seja, não ser eficaz, né? Chega a ser um ato de desumanidade, né? Grave dano moral aos servidores, aos usuários dos serviços públicos, né? Então, olha só, pessoal, né? Veja que todos os princípios que estão previstos no 37, além disso, eles trabalham em conjugação com respeito à dignidade humana, né, que deve ser prestado a todos os cidadãos, né? Então, 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Então, tem que ter atenção, tem que prestar atenção nas ordens e no serviço. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracteriza até mesmo imprudência no desempenho da função, né? Então aqui, claro, como a gente, né, no estágio probatório principalmente, né, mas também não só hoje em dia no estágio probatório, mas o servidor público ele tem sempre que atualmente aí não após a emenda constitucional 19, né, no gerencialismo, ele ser eficiente, não adianta mais, como antigamente, passou no concurso e fica lá encostado, né? Então tem que ter atenção, tem que ser eficaz, tem que evitar negligência, evitar erros, descaso, né? Está falando claramente aqui. 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu trabalho, seu local de trabalho, é fator de desmoralização para o serviço público que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, veja, né, pessoal, uma ausência injustificada vai comprometer o setor, né, vai comprometer o atendimento, vai deixar de atender o público, atender as funções do Estado. Então, é uma desmoralização para o serviço público. Aqui o item 12 está sendo bem claro aqui, né, de que a ausência injustificada ela é um mal, né, ela prejudica o serviço público e também prejudica o cidadão, né? 13. O servidor que trabalha em harmonia com sua estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Então, relaciona aí, né, o Estado e a nação, né? E o próprio nosso país, né? De que o servidor que trabalha em harmonia com a sua estrutura, ele vai cooperar e vai receber cooperação e colabora com o engrandecimento da nação. Isso é importante. Muito bem, né, pessoal? Então, essas regras deontológicas que a gente acabou de ler são regras aí da conduta que deve inspirar e
e condicionar a função do servidor público, tá? Agora a gente vai avançar, vamos aqui, ó, seção 2, dos principais deveres, né? Então, aqui os deveres são as regras aqui que condicionam, né? Além disso, elas direcionam aí a função pública. Então, vamos lá, 14. Desempenhar a tempo a linha A, né? A tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, né? Então, tem que ter eficiência, tem que atuar a tempo, né? E desempenhar as funções, as suas atribuições. B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário, né? Então, um dever, lógico, relacionado aí com as regras deontológicas. Exercer as atribuições com rapidez e perfeição para evitar filas, né? Evitar situações procrastinatórias, né? De situações que vão protelar, né? Vão deixar para depois, né? Então, tem que resolver sempre que possível, né? Da melhor forma possível, o mais rápido possível, para evitar dano moral ao usuário, né? Que o Estado será responsabilizado e, claro, pode gerar responsabilidade, né? O Estado posteriormente pode responsabilizar o servidor, né? Então vamos lá. C. Ser probo, reto, leal e justo demonstra toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de suas ocupações, de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Então, ser probo, honesto, reto, direto, leal, né? Isso é importantíssimo porque isso engrandece o caráter né? Demonstra integridade, né? Um bom caráter, boa conduta, e entre duas opções, né? Sempre a mais vantajosa para o bem comum, né? Conciliando o atendimento, eficácia e o melhor tempo, né? D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição especial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Então, evitar procrastinação, né? Evitar morosidade, né? Seja em relação a contas, condição especial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade, né? Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então, isso aqui é autoexplicativo, né? Então, tratar com cuidado os usuários e aperfeiçoar o trabalho, né? Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, vários princípios, seja os da administração, seja as regras deontológicas, que se materializam na adequação, na forma adequada de prestar os serviços. Então, tem que ter essa consciência, sempre, né? Não está lá para fazer favor, não. Você está lá para prestar um serviço que você é pago, você foi selecionado em concurso público, na maioria das vezes, né? Então, você tem que ter consciência, o funcionário público deve ter essa consciência. G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeito à capacidade e às limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, né, deixando dessa forma de causar dano moral. Então, ser urbano, educado, gentil, estar à disposição e respeitar todos, independente, né, da sua condição, que a gente, para não ser redundante aqui, mas preconceito hoje em dia combatido, né? Tem diversas formas, cada vez mais aí os grupos que não tinham voz têm mais voz, e a Constituição mesmo, ela repudia a discriminação e os direitos humanos, tratados de direitos humanos que o Brasil aderiu, né? Então, o compromisso do Brasil, e além disso, um país democrático, ele não pode, né, tratar com preconceito, discriminação, né, de forma diferente, seja por qualquer motivo. E isso, claro, né, se for aplicado esse preconceito, essa discriminação, vai gerar dano moral, né? E o servidor será, né, acionado, né, em regresso, né? H,
ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder. Então, o funcionalismo público, né, tem que respeitar a hierarquia, né, o funcionário público respeitar os seus superiores, porém sem temor de fazer uma representação quando tiver um comprometimento indevido da estrutura, ou seja, um desrespeito, uma ordem legal, né? Então, respeitar, sem dúvida, a hierarquia, mas não se subordinar à ilegalidade, à injustiça, como a gente viu, né? E resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, legais ou aéticas e denunciá-las, né? Aética, antiéticas, ou seja, né? O servidor, ele não só deve ser honesto, trabalhar com publicidade, né? ser transparente, trabalhar com a verdade, respeitar a estrutura, respeitar as verbas públicas, respeitar o cidadão, como também ele tem que respeitar o seu superior, mas ele não pode ser conivente com nenhuma ilegalidade, né? Não pode ser conivente com jeitinho, não pode ser conivente com corrupção, e ele deve denunciar essas condutas caso ele saiba, é um dever dele, né? Tá falando aqui, tá entre os deveres. J. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, veja que o decreto ele reforça o direito de greve dos servidores também, mas dentro desse direito, né, tem que zelar, tem que proteger pelas específicas exigências da defesa da vida, né, tem que respeitar a integridade física, a vida das pessoas, mesmo se valendo do direito de greve e da segurança coletiva, né? Então, regulando aqui o direito de greve. L. Ser assíduo, frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Isso aqui é autoexplicativo, né? Ser assíduo, cumprir com o dever de comparecer sempre no horário, no dia que deve exercer as suas funções, né? Porque, do contrário, isso vai comprometer negativamente em todo o sistema, né? M. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, né? Então, aqui no sentido do servidor, né, da servidora, ter contato com algum ato ilegal, né, aí, num sentido geral, né, não está falando aqui de ordem hierarquicamente ilegal, né? E aí, comunicar aos seus superiores dessas situações ilegais, indevidas e exigir providências cabíveis. É um dever, né? Não só comunicar, como acompanhar ali, né? Verificar se a situação foi apurada, punida, etc. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Isso é autoexplicativo, né, pessoal? Manter organizado, manter limpo, né? E até porque, como nós já falamos ali, é o local de trabalho e custeado com dinheiro público, então tem que ter uma organização, tem que ter um cuidado. Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo como escopo, como objetivo, a realização do bem comum. Então, um funcionário público atualizado, bem treinado, né? Ele está fazendo as vezes ali do Estado e ele deve estar atualizado, deve estar bem treinado. Isso é um dever dele também, que visando o bem comum, funcionário público adequadamente treinado, atualizado, modernizado, ele exerce de forma correta a sua função. P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Então, aqui, claro, né, pessoal, isso aqui é um termo geral que, dependendo da função, tem suas vestimentas adequadas. Então, por exemplo, se for na rede pública de saúde, não exige-se que o profissional vá lá de terno e gravata, né? Se for numa escola pública, a mesma coisa, né? Não necessariamente ele vai ter que ir lá com traje formal, adequado à função, né? Então, se for dependendo também da função ou do setor, pode ser que tenha uniforme, então esse será a vestimenta adequada, tem que observar isso, né?
que manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e as legislações pertinentes ao órgão que exerce as funções. Aqui não só em relação ao treinamento técnico, mas a própria regulamentação das suas funções, né? Estar atualizado também. R, cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores às tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critérios, segurança, rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Isso aqui é evidente, né, pessoal? Ou seja, trabalhar direito, né? Vou traduzir de uma forma bem, linguagem bem popular, né? Cumprir com as normas do serviço do seu superior e as instruções dos seus superiores e agir com critério, segurança e rapidez. Trabalhar direito, né, meus queridos? Beleza? S, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços a quem por direito, né? Então, evidente que, assim como na maioria das empresas privadas, há um controle e tem que facilitar essa fiscalização, né? De quem vai realizá-la, né? T, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então, exercer sua função com moderação, né? Sem contrariar os interesses dos usuários. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, né? Se fosse sendo, por exemplo, um policial federal é uma carreira civil, né? Não é uma carreira militar. Então, ele pode andar armado, ele tem que andar armado de forma moderada, discreta, ele não tem que andar, exibir a arma, né? Isso extrapola a moderação da sua prerrogativa, né? Então, esse item T aqui, ele está falando desse tipo de situação, tá? Deu exemplo aqui da Polícia Federal, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que eu passei errado. Só um minuto, a gente estava no U, né? Isso, abster-se de forma absoluta de exercer sua função ou poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação. Então, evidente, né? O funcionário público ele não pode extrapolar a função dele, né? Ele deve exercer a sua função estritamente, ainda que poderia, dentro de uma legalidade, né? Mas não só a legalidade no sentido de não violou a lei, mas ele extrapolou a função dele, então ele violou esse dever aqui do item U, né? Então, dependendo da situação, aí é possível, né? Então, tem que sempre se ater à sua finalidade da sua função, às suas atribuições, né? Porque isso valoriza a ética, né, e a finalidade do interesse público. V, divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Então, claro, né, tem que divulgar, né, conversar, informar os colegas, porque é um dever do funcionário público que todos os colegas, dentro do que ele pode cooperar, em relação a esses deveres, em relação ao conteúdo do código, para que o serviço público seja exercido da melhor forma possível. Ou seja, de outra forma, o funcionário público, né, o servidor público, ele deve, dentro do possível, cooperar para que seu setor, seu órgão, a empresa que ele trabalhe, efetue a sua função, a sua atribuição da melhor forma possível e, inclusive, trocar informações sobre o código para que todos respeitem, né, suas regras comportamentais e seus deveres, né? Então, veja que o funcionário público, o servidor público, tem muita responsabilidade, evidentemente, está fazendo a vez do Estado ali. E aqui das vedações, né? Aqui já, seção 3, as proibições ao servidor público. Então, fala lá, né? 15, aí tem as alíneas aqui, né? As letras. 15, é vedado, é proibido ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, no uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outra. Então, o funcionário público, seja de qual setor for, de qual empresa for, de qual órgão for, ele está ali para cumprir a função dele. Não pode se valer de facilidades, amizades, né? E influência, né? Inclusive tem o Código Penal aí,
ele regula, né, de forma na área criminal, né, em outro âmbito, né? Aqui a gente está no âmbito administrativo, também essa situação. B, é vedado, é proibido prejudicar deliberadamente, né, a reputação de outros servidores ou de cidadãos que dele dependam. Então, é proibido, né, o servidor público, o funcionário público, prejudicar a reputação dos outros servidores ou de cidadãos, né? Então, tem que ali, se tem alguma coisa a expor, tem que utilizar os meios corretos, né? Representar, seja em uma corregedoria, seja num órgão superior, numa comissão, e não ficar difamando, ficar circulando informações contra outros servidores ou cidadãos. C, é proibido ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código ou a código de ética de sua profissão. Ou seja, pessoal, como foi dito, qualquer ato irregular deve ser comunicado. Não é proibido, mesmo por solidariedade, né, ser conivente ao erro ou à infração de algum colega. D, usar de artifícios para procrastinar, né, para atrasar ou dificultar o exercício regular do direito de qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material, né? Então, tem que... Isso aqui, na verdade, é o contrário de como a gente já viu, né, ali no outro item, né? Então, tem que ser eficiente, não pode retardar ou dificultar o exercício do direito de qualquer pessoa, é uma proibição, né, retardar ou dificultar o exercício do direito de alguém. Isso gera dano moral e material, né? Tem que ser eficiente, tem que ser rápido, né? Tem que atuar da forma correta. E deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atender o seu dever, né? Então, é obrigada a utilizar os meios científicos mais modernos, que isso, evidentemente, traz uma maior eficiência, né? F, é proibido permitir perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, né, é proibido ter favorecimento ou prejudicar alguém, né? Tem que atuar de forma impessoal, lembre-se, né? Impessoalidade, né? Tem que ser impessoal. Então, isso aqui é um aprofundamento dessa impessoalidade, não ter simpatias, perseguições, caprichos, antipatias, paixões ou interesses de ordem pessoal. G, é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, né? O servidor público tem o seu vencimento. Isso aqui seria certamente corrupção, né? Corrupção, a concussão é exigir, né? Seria corrupção passiva. Ou gratidão, prêmio, comissão, coação, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, né? Como eu disse, até na área penal, né? Concussão, corrupção passiva, né? Também é punido. Então aqui está tratando disso, né? Não tem que ter vantagem nenhuma, tem seus vencimentos, né? Em muitos casos alguns benefícios. Então nada de receber ajuda financeira, gratificação, prêmio indevido, né? H, alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências. Então, o servidor público tem que zelar pelo conteúdo, pela verdade, como nós dissemos, né? Já estudamos. Então, ele não pode alterar nada, ele tem que dar encaminhamento do documento original da forma que é. E iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Então, tratar com a verdade, né? Tratar com dignidade, né? Então, não é possível criar falsas expectativas, está falando claramente aqui. J, desviar servidor público para atendimento de interesse particular. Aqui nem precisa falar, né, pessoal? Imagina só aqui um chefe de um setor desviando aí os seus subordinados para ir lá atender algum interesse particular dele, vai lá na minha casa, pintar minha casa aí, ao invés de estar aqui dando seu expediente, né? Então, é vedado isso, né? Porque o servidor público, seja superior ou inferior, qualquer que seja, ele está lá para sua atribuição, né? E no interesse público, e não no interesse particular. L, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Então, evidentemente, né, seja documento, livro ou bem, algum bem, né, pertencente ao patrimônio público, só pode ser retirado da repartição
né? Com autorização, tá claro aqui. Então, é proibido retirar sem autorização. M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno, seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros, né? Então, não só violação do sigilo é proibido aqui, como também é proibido, né, se beneficiar de informações que você recebeu ali de forma privilegiada por ser um servidor público. N. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Veja, pessoal, aqui, ó, cuidado. Apresentar-se embriagado no serviço, proibido, né? Uma violação. Fora dele habitualmente. Então, fora dele é possível, né? A pessoa que bebe socialmente, mas habitualmente ela não pode estar sempre se apresentando embriagado, né? Tá bem claro aqui que fora dele é possível até se apresentar embriagado, mas não de forma reiterada, habitual, né? Ó, dar o seu concurso a qualquer instituição que atenda contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Então, favorecer, ajudar a qualquer instituição que é contra a moral, no sentido cultural também, não só moral de moralidade administrativa, honestidade ou dignidade da pessoa humana, se o funcionário público ajudar, né, ele, de alguma forma, dar o seu concurso, auxiliar, ele vai violar aqui o Código de Ética. P. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, se o funcionário público atuar de forma antiética, né, aética, que é um termo similar, né, ou ligar o seu nome a empreendimentos, alguma atividade de cunho duvidoso, também vai violar o Código de Ética aqui, né? Então, que diversas proibições que nós estamos verificando, né? Que regulam aí a atividade do servidor público, do funcionário público. E como nós falamos aí, de forma esse decreto ele complementa, né, a Lei 8.112 de 90, e aí traz no final aqui, ó, no capítulo 2, a comissão de ética. Eu trouxe uma imagenzinha aqui ilustrativa, né, pessoal? Na verdade aqui é uma comissão julgadora aqui, aparentemente, né? Aqui é um pouco mais tem até pessoas assistindo, então é só ilustrativo, né? Aqui uma banca julgadora seria uma representando a comissão de ética, né? Do capítulo 2. Então fala aqui, ó, no item 16 ou inciso 16, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional ou qualquer órgão ou entidade que exerça funções delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, um órgão julgador encarregado de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível à censura. Então, veja, essa comissão de ética ela vai orientar também e vai julgar essas violações ao código, né? E como a gente viu, deve ser em 60 dias implementado, que falou lá no artigo 2º, né? Todas esses entes aqui, né? Essas entidades, né? A administração direta, né? A indireta, autárquica e fundacional, ou qualquer outro órgão ou entidade que tenha atribuições delegadas pelo poder público, né? Deve ter uma comissão de ética para aplicar censura, se for suscetível de censura, bem como fazer orientação em relação a esses deveres éticos, né? Então, em relação à comissão de ética, incumbe a ela também fornecer aos organismos encarregados de execução do quadro da carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Então, a comissão ela também vai atuar informando aos outros órgãos encarregados da execução do quadro de carreira, né, em relação à conduta ética do servidor e da servidora, né? Essa comissão também, além de julgar e orientar, ela vai instruir os outros órgãos relacionados com essas informações, né? E no outro inciso aqui, ó, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com a ciência do faltoso. Então, a comissão de ética pode aplicar censura, tá, pessoal? Demais punições são de acordo com a Lei 8.112 de 90, tá bom? Através, seja de sindicância administrativa ou
procedimento PAD, né, procedimento administrativo disciplinar. A comissão aplica apenas a censura, tá? Não caia em pegadinha, não caia em pegadinha de prova, tá bom? E constará aqui no parecer assinado por todos os seus integrantes e a ciência do faltoso, tá bom, pessoal? Então, esse código de ética aqui, ele veio aprofundar, né, esmiuçar os princípios administrativos constantes na Constituição e também regulamentar algumas omissões, mas sem contrariar a Lei 8.112, que é a lei do regime jurídico dos servidores públicos da União. Tá bom, meus queridos? Então, a gente tendo em mente aqui os princípios da administração, a gente consegue perceber que o código ele aprofunda e, claro, ele regulamenta melhor esses princípios. E a comissão, ainda para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público, ou seja, na apuração desse comprometimento ético, o código vai falar o que ele entende por servidor público, né? Todo aquele por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária, né? Então, mesário, por exemplo, né, pessoal? Ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, no caso do mesário, por exemplo, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, aqui, esse inciso aqui está falando, né, para nós, veja que ele pulou o número porque vários foram revogados, tá? Opa! Cuidado aqui com o equipamento. Vários foram revogados. Então, ele, na verdade, não seguiu uma ordem porque eu só retirei o texto que está valendo, tá bom? Então, aqui o código fala também o que ele entende como funcionário público, que é bem abrangente também, bem próximo do conceito ali do Código Penal também, que trata do servidor público, é bem abrangente para entender que o servidor público seja temporária, excepcionalmente, sem remuneração. Então, aqueles particulares em colaboração também são servidores públicos, como o exemplo que eu dei do mesário, né? Não necessariamente alguém que faz parte do quadro do funcionalismo público só é considerado, está abrangido por esse código. Tá bom, pessoal? Então, agradecemos a atenção de todos, né? O estudo aqui detalhado, um pouco mais exaustivo, porque aqui, como a gente falou, o texto acaba esmiuçando e ele não dispensa o seu estudo também, mas em termos gerais aqui a gente consegue compreender com os princípios que eu já falei em mente, né? E também com os deveres do funcionário público, tendo em mente que a administração pública é custeada com verbas públicas, né? Tem a probidade, a transparência, né? O Estado o fim dele é o bem comum, o interesse da coletividade. A gente compreendendo com esses conceitos e os princípios, a gente já consegue compreender que muita coisa é autoexplicativa, fica mais fácil a leitura. Tá? Então, pessoal, agradeço a atenção de todos, né? Vou encerrando por aqui, fico à disposição de vocês para perguntas, dúvidas e demais sugestões nos nossos canais de comunicação do Macau Solidário. Até mais, obrigado.